Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia.
Boa noite, irmãos. Estamos agora iniciando mais uma matéria no nosso seminário da Igreja Cristã no Morumbi. A matéria Teologia Contemporânea, com o pastor Egnaldo de Souza. Será uma matéria em 8 aulas, a partir de agora, e todas as dúvidas, todas as perguntas você pode encaminhar diretamente para a nossa secretaria, pode encaminhar também para mim, que eu repasso ao professor, ou diretamente ao professor nos dados de contato que ele tem colocado. Como sempre, tem sido, ao final do curso haverá uma avaliação, e essa avaliação é a resposta a um questionário que já vai estar sendo postado hoje, já vai estar disponível hoje, com pelo menos 3 perguntas para cada uma das aulas. Então baixe esse questionário, uma dica, baixe esse questionário, já vai acompanhando as aulas e vendo as perguntas e as respostas, e não deixe para a última hora para estar preenchendo isso. Essas aulas têm sido uma bênção, e com certeza agora essa matéria vai ser muito abençoada para nós. Tá? Vamos lá? Deus abençoe a todos. Olá, estamos aqui para a nossa nova matéria, nossa nova disciplina agora de teologia contemporânea. Então, essa aqui é a nossa primeira aula. Eu quero lançar algumas bases, aquilo que eu considero importante para a gente entender a importância da teologia. Veja só, a teologia, e eu quero começar aqui falando algumas coisas, né? Porque a gente tem muito a ideia da teologia como sendo uma matéria para quem é crente, verdades para quem é crente está na igreja. Claro que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, nós queremos ali aprender a revelação de Deus. Mas, você tem que entender que o que Deus revelou para todo mundo. Deus revelou para todo mundo. Então, a teologia ela não é uma coisa para crentes, ela é uma coisa para todo mundo, ainda que só os crentes realmente se interessarão por ela. Por quê? Porque aquilo que nós estudamos na teologia é a revelação de Deus dada para toda a humanidade. Mas toda a humanidade vai querer? Não. Então nós temos que aprendê-la, e nós temos que vivê-la, e nós temos que compartilhá-la, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui, ó. Nós temos aqui já vamos a nossa introdução, né? Vamos para a pequena introdução. E eu quero começar a introdução com uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Tozer. Aliás, 2 frases do Tozer, né? Mas essa, assim, me toca muito isso que ele fala. Ele diz assim, ó, primeiro fala assim, ó, por sermos o que somos e pelo fato de tudo mais ser o que é, o estudo mais importante e proveitoso que qualquer de nós pode fazer é, sem dúvida alguma, o da teologia. Aí as pessoas vão falar assim, não, você está exagerando, é porque você é um crente. Não, gente, deixa eu falar, o que é a teologia? É a revelação de Deus para o ser humano. As coisas que a teologia traz para nós, ou que ela busca explicar para nós, são as coisas que qualquer ser humano precisa. Então, vamos supor, todo homem nasce pecador. O que ele quer dizer com isso aqui, né? É pelo fato de somos o que somos. O que nós somos? Nós somos pecadores. Mas não é nós, crentes, que somos pecadores. Nós conhecemos isso. Todos os seres humanos são pecadores. Por que são pecadores? Porque vivem uma vida contrária ao que Deus quer. E isso significa que eles estão fora da comunhão com Deus. Isso significa que eles estão destinados a uma eternidade. Essa condição do homem, que é a sua condição real, mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu não acredito na igreja, aí você não crê, mas isso não significa que não seja verdade, né? Não significa que não seja verdade, não é porque a verdade está lá, você pode crer nela ou não. Então a pessoa, mas eu não creio, né? Eu não creio desse jeito. Tudo bem. Então já começa aí, porque teologicamente falando, na revelação de Deus, ele já fala isso. Ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o estudo da teologia, quando a gente pega o que Deus revelou e traz para as pessoas, para que elas compreendam, é uma verdade que as pessoas precisam.
Não significa que é a verdade que elas creem ou que elas vão aceitar. Então, você veja bem, a teologia traz, ela é essencial. Mas, vou falar assim, mais do que medicina. Por quê? Porque a medicina cura o corpo, gente, mas ela não perdoa o pecado. Não existe remédio para perdoar o pecado, não existe tratamento para mudar a vida da pessoa. Não. Vai curar do corpo, mas o corpo em algum momento vai morrer. E depois? Aí depois, só a revelação de Deus é que pode dar solução. Por isso que aqui a segunda frase do Tozer eu acho também maravilhosa. Não existe substituto para a teologia, de todos os conhecimentos. Não, sabe, medicina, matemática, engenharia, não estou dizendo que não serve para nada, não estou dizendo que não são coisas boas, são coisas muito boas, e graças a Deus por tudo isso. Mas o fato é que nenhuma dessas disciplinas, nenhuma dessas áreas de conhecimento, elas podem conectar o homem com Deus. Então, a teologia, ela com certeza será superior a tudo isso. Eu quero que nessa primeira aula, gente, eu vou tratar de alguns aspectos bem gerais, tá? Para que você entenda a teologia, o valor dela, percepções da teologia. Essa aqui é a intenção, para que a gente possa olhar alguns aspectos. Mas essa primeira aula aqui, ela vai ser muito fundamental para nós, tá? Então, vamos lá. Trabalhando com definições simples, tá? Definições simples aqui. Teologia é o estudo daquilo que se relaciona a Deus, a sua revelação e a sua relação com o mundo. É isso aqui. Teologia, para te falar de um modo simples, é isso aqui. É aquilo que se relaciona a Deus, sua revelação e sua relação com o mundo. De uma maneira bem simples, assim, isso é teologia. Então, vamos lá. E aqui, também eu vou lembrar de uma outra frase do C.S. Lewis, que eu acho muito importante, que ele diz assim, que se você não estudar teologia, não significa que você não terá ideias sobre Deus. Significa que você terá ideias erradas, obsoletas e estranhas a respeito de Deus. Então, todo mundo pensa em Deus. O ateu, quando o ateu fala assim, o ateu diz assim, eu não creio em Deus. Então, isso é teologia. Ele diz assim, não, esse mundo, tudo que está aí, toda essa ordem, não tem nenhum ser inteligente, poderoso que fez, surgiu sozinho. A ideia dele é errada, a ideia dele é absurda, a ideia dele é problemática, mas é a ideia dele, ele está, de alguma maneira, refletindo sobre Deus. Então, quando eu estou lidando com a teologia, eu vou procurar ter ideias concretas sobre Deus. E aí também entra uma coisa para a gente entender que esse Deus que nós pregamos, cremos e vivemos com ele, andamos com ele, temos comunhão com ele, esse é o Deus que se revelou dentro da história. Esse é o Deus que se manifestou dentro da história, do tempo e do espaço. Esse foi o Deus que se encarnou em Jesus Cristo. Esse foi o Deus que inspirou as Escrituras Sagradas. Então, é esse Deus que nós conhecemos. A teologia nada mais é do que nós pegarmos tudo isso que ele fez, tudo isso que ele disse, tudo isso que ele inspirou na Bíblia, e eu procuro organizar de uma maneira sistemática, de uma maneira razoável, de uma maneira compreensível para compartilhar com as pessoas. Então, isso é teologia. É quem é Deus, o que ele revelou e como ele se relaciona com o mundo. Então, precisamos andar nessa direção aqui, tá? E aí, vamos começar algumas coisas que eu acho importante, que, aliás, ao falar de teologia contemporânea, a gente vai avançar nisso aqui. Primeiro delas, né? Que nem todas as teologias, elas são boas, tá? E você vai ver por quê. Nós vamos ver aqui nessa aula por que nem toda teologia ela é boa. Eu vou até dizer mais. Eu não quis colocar aqui, mas talvez eu mande à parte um pequeno videozinho onde uma pessoa ele fala sobre Deus, ele fala sobre a Bíblia, ele fala sobre certas questões, e ele vai citar como ele se fosse um conhecedor da palavra de Deus, como se fosse um teólogo. E você vai ver quantos absurdos ele falou. Então, nós temos que entender por quê. O homem ele é influenciado pelo seu meio, né? Então, quando a gente fala assim, nós vamos ver vários tipos de teologia, nós vamos entender assim, o que é uma teologia? Eu peguei aquela revelação e expus. Dentro dessa exposição que eu faço, eu posso ter ênfases diferentes, eu posso ter visões diferentes. Agora, vocês vão ver que eu não posso me afastar da fonte. E alguns querem fazer teologia se afastando da fonte. Então, a gente precisa entender o que é uma teologia. Vamos entender que
a filosofia, ou seja, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem questiona, isso são coisas que estão aí ao nosso redor e que às vezes influencia o meu olhar sobre a Bíblia. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, né? E a gente pensa assim que você às vezes crê em algo, mas você já está crendo em algo que alguém lá atrás, ele teve um monte de ideia e falou, e ele acabou trazendo algo distorcido, e muita gente foi nesse caminho distorcido. Então, a gente precisa ter uma teologia saudável. Existe a boa e existe a má teologia. Eu fico olhando assim, por exemplo, a Europa, a gente olha hoje para a Europa, e lá o que prevalece é o ateísmo, é o humanismo, é até mesmo o marxismo. Por quê? Porque os teólogos, eles erraram. Os teólogos, aqueles que pensam a partir da revelação de Deus, que é a Bíblia, eles começaram a ter ideias muito erradas, como nós vamos ver aqui na nossa caminhada. E essas ideias erradas afastaram as pessoas de Deus. A gente precisa conhecer quais são essas ideias erradas, para que a gente também não seja afastado das verdades divinas. Aí eu quero começar com ferramentas. Vocês vão ver que para fazer teologia, eu vou usar 4 ferramentas. 4, não é só uma, é 4. Agora, a importância de cada uma dessas ferramentas, a importância que eu dou para cada uma dessas ferramentas, vai determinar tudo, né? Então, veja só, o que é teologia? Eu estou querendo conhecer Deus, eu estou querendo conhecer a revelação de Deus, eu estou querendo conhecer a relação de Deus com o mundo. Então, para fazer isso, eu vou pegar o quê? Vou pegar a primeira Bíblia, porque é lá que eu tenho toda a história da manifestação de Deus no tempo e no espaço, é lá que eu tenho a vontade de Deus revelada, é lá que eu tenho o plano de Deus revelado, é lá que eu tenho, eu vou até ser mais profundo, nas Escrituras eu tenho o próprio Deus se revelando a si mesmo, eu tenho o coração de Deus sendo revelado ali nas Escrituras. Então, esse é o primeiro objeto da minha pesquisa teológica. Segundo, a razão. Claro, gente, Deus nos criou como seres racionais. Deus criou-nos como pessoas que vão tentar compreender e explicar a realidade ao redor. Então, a racionalidade faz parte da minha vida. Ser um cristão não é de maneira alguma ser irracional, muito pelo contrário, tá? É viver profundamente a nossa racionalidade, aplicá-la às Escrituras Sagradas. A terceira ferramenta é a tradição. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. Então, o que eu quero dizer com tradição? Nós estamos no ano 2000, gente. Nós não somos as primeiras pessoas que estão lendo as Escrituras e tentando explicar. Então, nós temos aí, digamos, uma corrente de pessoas que elas nos brindaram com elas ler a Bíblia, elas interpretaram, elas falaram, pessoas que eram de Deus, pessoas que eram pessoas capacitadas por Deus para ensinar. Então, eu preciso pegar essa tradição. E, por fim, a experiência também. Não tem jeito. Eu experimento certas coisas de Deus e elas têm um lugar na minha pesquisa, mas, como nós vamos ver, cada coisa tem o seu lugar dentro dessa pesquisa. Então, escritura, é razão, é tradição, é experiência. Essas são as nossas 4 ferramentas que nós vamos ver aqui, ok? Mas vamos lá. Ok, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui e eu falo do uso das ferramentas. E é aqui onde eu quero que você guarde muito. Olha para esse quadro aí, dá uma olhada nele e vai pensando um pouquinho, né? As teologias terão seu valor de veracidade medido pelo quê? Pela ênfase das ferramentas. Eu falei que são 4. Agora, se você pega um martelo e você quer apertar um parafuso com um martelo, vai dar ruim porque está querendo apertar um parafuso com um martelo. Se você quer pregar um prego com um alicate, também vai dar ruim. Você quer serrar com chave de fenda, vai dar ruim. Cada uma dessas ferramentas tem o seu lugar e eu tenho que saber qual é o lugar de cada ferramenta para eu não atribuir um papel a uma ferramenta que é um papel que ela não tem, né, que ela não vai ter. É óbvio que algum estrago eu vou fazer ou em mim ou no material que eu estou produzindo ali, vai algum estrago. Então, nós vamos lá e até a gente já começar a entender um pouquinho de todo esse trabalho teológico, tá? A gente pode falar assim, um trabalho teológico, é o que a gente faz, trabalho teológico, é o que vocês estão aprendendo aqui, fazer um trabalho teológico. Mas vamos lá, gente.
Vocês estão vendo aí, escritura, tradição, razão e experiência. Mesmo que a ordem não esteja igual, a ordem ela também não interfere em muitas coisas, mas está aqui, né? Escrituras. O que nós estamos falando de escrituras? Nós estamos falando da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21. Então, isso aqui, gente, é importante. O conceito sobre as escrituras é determinante na qualidade da minha teologia. E é aqui, gente, onde as águas se dividem. É aqui onde o bom teólogo se separa do mau teólogo e até, eu digo assim, do antiteólogo, porque o cara fala de Deus, mas ele vai... Então, o que é a Bíblia? É a palavra infalível de Deus. É a minha regra de fé e prática. Então, se eu creio em algo, por que eu creio? Eu creio porque está na Bíblia. Se eu não creio em algo, é porque não está na Bíblia. Se eu digo que algo é errado, reprovável, eu digo isso porque está na Bíblia. Se eu digo que algo é agradável a Deus, é porque está na Bíblia. Então, a Bíblia ela é essa referência. É Deus revelando a si mesmo e revelando a sua vontade. Então, eu tenho que ter a Bíblia, isso. Aí eu só aqui já em alguns spoilers, tem algumas teologias que elas dizem, por exemplo, tem uma que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, alguns trechos é Deus e outros não é. Opa, aí fica complicado, né? Outro tipo de teologia que nós vamos ver também, ele fala o seguinte, que a Bíblia é um livro comum, mas Deus usa a Bíblia, e aí quando Deus usa a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus. Então eu já vou dizer o seguinte, a Bíblia não se torna, e a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Em qualquer teologia, qualquer estudo, essa é a base. Aí você vai falar assim, mas, pastor, tá, mas por que então tem às vezes, divergência, né? Divergência. Isso aí já é para uma outra aula, já é aula de hermenêutica. Mas a gente tem que entender o seguinte, mesmo quando há divergência, então vou encontrar vários homens de Deus que eu vejo um ponto dessa forma, ele vê de outro. A gente discorda nisso. Não significa que os dois estão certos, tá? Porque também tem hoje essa ideia de que cada um tem a sua verdade. Não é isso, não. Os dois estão certos. Aliás, os dois não estão certos. Um está certo, o outro está errado. A gente sempre vai achar que é o outro, é normal, né? Mas o que eu falo é o seguinte, apesar de eu discordar dele, apesar dele discordar de mim na interpretação de uma determinada passagem, eu e ele concordamos em um ponto. A autoridade vem da Bíblia. A autoridade vem da palavra de Deus. É de lá que vem. Então, é óbvio que nessa nossa limitação de entender, de compreender certas coisas, a gente vai ter as divergências aqui nessa terra. Mas você não pode nunca ter divergência. Se você é alguém de Deus, se você está fazendo uma boa teologia, a palavra de Deus, ela é central, tá? Mas vamos lá. Aqui o seguinte, tradição. O catolicismo e a igreja grega comprometem a teologia pela ênfase na tradição. Então, veja só, ninguém conhece, geralmente o pessoal não conhece muito a igreja ortodoxa, mas vocês já tiveram aula comigo de história da igreja, vocês já conheceram a igreja ortodoxa, né? E ambas, elas dão muita ênfase à tradição. Inclusive, a igreja católica, ela chega a dizer que a tradição, ela tem o mesmo valor que as escrituras. O que ele quer dizer com tradição? Então, pensa assim, por exemplo, você vai conversar com um católico, você fala assim, olha, vocês dizem que Maria, ela ascendeu aos céus no dia do Pentecostes, mas isso não está na Bíblia. Aí ele vai dizer assim, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. E a tradição da igreja tem o mesmo valor da Bíblia. Opa! Então, você viu aí para onde uma coisa vai errada? Ele já não está apanhando só na Bíblia. Um dos princípios da reforma que a gente viu, qual é? Sola Escritura. Somente as Escrituras. Aliás, gente, eu gosto muito dessa palavra aqui, eu leio ela para vários aspectos, que é Atos capítulo 20, versículo 32. Por que ele é essencial? Só para você entender o contexto. O apóstolo Paulo está indo para Jerusalém, ele vai ser preso, ele acredita até que pode vir a ser morto naquela ocasião, e nessa ocasião que ele vai lá, ele para em Mileto e ele manda chamar a liderança lá em Mileto e fala para eles, ó, pode ser que é a última vez que vocês estão vendo o meu rosto em carne. E aí, então, ele deixa essa palavra de Atos 20, 32, que ele fala assim, ó, agora, pois, irmãos, 20, 32, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então, veja só, ele não entrega esse grupo para nenhuma instituição.
Quem é que vai guiar a sua vida? É Deus e a sua palavra. Tanto que ele fala assim, ó, agora, irmãos, encomendo-vos a Deus, ou eu coloco vocês sob a proteção de Deus e da palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, a responsabilidade que vai cuidar dessa liderança é Deus. E a Igreja Católica, principalmente, ela cria essa ideia da tradição mais ou menos semelhante àquela que nós vamos ver Jesus comentando ali em Mateus 15, lembra? Quando eles falam assim, olha, seus discípulos, eles comem pão sem lavar as mãos. E aí Jesus disse, vocês quebram a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, lá também já tinha um conjunto de conceitos, um conjunto de mandamentos, um conjunto de crenças que não vinha das Escrituras. Essa não vinha das Escrituras, que eram crenças que vinham da tradição. E o que Jesus estava falando, se vocês invalidam a lei de Deus por causa da vossa tradição. Então, a Igreja Católica, tudo que ela tem, às vezes, fora do padrão, ela vai justificar pela tradição, enquanto que é como se a tradição estivesse de pé de igualdade, falam inclusive isso, tá? De pé de igualdade com as escrituras. E aí é onde, então, eles erram feiamente. Então, eu até diria assim, gente, todo grupo, ele tem suas tradições, tem aquelas coisas que ele aprendeu lá atrás e ele vem trazendo. O grande problema é avaliar se essa tradição está de acordo com a palavra de Deus ou não. Por exemplo, os católicos acreditam que Maria é a intercessora, né? Ela é mediatriz entre Deus e os homens. Eles creem nisso. Vai dizer, não, mas a igreja crê assim. Gente, crê errado. Como é que você sabe? Porque tem que ter um padrão para medir as tradições. Mas a gente, desde o século tal, a gente pede para Maria é nossa intercessora, a gente ensina assim. Mas aí é a hora que vem a sola escritura e fala, não, vamos ver se essa tradição, ela passa pelo crivo da palavra, pelo prumo da palavra. Você não tem que ter um prumo para medir, você não tem que ter um padrão para medir, você tem que ter um padrão, senão você se perde. E aí você vai lá, 1 Timóteo 2,5, o que diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, opa, não posso usar esse critério aí, porque segundo a Bíblia é um só mediador, não tem dois, não tem três, não tem quatro, tá? Então vamos lá. Então já é um ponto. Segundo, a questão da razão. A teologia liberal privilegia a razão, herança do iluminismo. Então, gente, eu não vou nem dizer, porque é uma das coisas que a gente fala o seguinte, uma coisa é você usar a razão, tá? Outra coisa é um racionalismo extremado que surgiu lá no iluminismo, quem estuda um pouquinho de história sabe que lá no século 17 em diante surgiu o iluminismo, e o iluminismo ele endeusou a razão. E quando eu uso a palavra endeusou, não estou usando essa palavra, estou exagerando, não, endeusou. Só para você ter ideia, na Revolução Francesa, que é talvez o ápice do iluminismo, eles endeusaram a razão de tal maneira que eles pegaram uma mulher, que era até uma dançarina de cabaré, e pega essa mulher, veste ela suntuosamente e leva ela como se fosse uma santa. Sabe aquelas esculturas que eles levam, né, os católicos lá? Leva essa mulher como uma santa, que essa mulher depois parece que morreu até bêbada. E leva essa mulher e eis aqui a vossa deusa, a razão. Tá? Mas a razão, gente, ela tem os seus limites. Como dizia Blaise Pascal, os limites da razão é conhecer seus limites. Então, é óbvio que a gente usa a razão, crê na razão, analisa as coisas com a razão, mas endeusar a razão passa a ser um problema. E aí é onde, só que não é razão, é visões de mundo. Por exemplo, a Bíblia fala muito de milagres, né? Andar sobre o mar é um milagre. Transformar água em vinho é um milagre, né? Multiplicar pães é um milagre. Então, o que é um milagre? O milagre é quando as coisas elas fogem do seu normal. É normal andar sobre as águas? Não. É normal 5 pães e 2 peixes dar para alimentar 10 mil pessoas? Não. É normal água transformar em vinho? Não. Por isso chama milagre, que se fosse normal não seria milagre, né? Então, o que acontece? Dentro da visão iluminista, que privilegia a razão, ele diz o seguinte, não, se você olhar para uma água, a vida inteira ela sempre vai ser água. Então, não tem isso de água virar vinho. Não tem no natural, mas o sobrenatural é isso. Então, na verdade, esse culto à razão que teve, esse exagero da razão, é uma descrença. Eu não aceito que milagre existe. Por que milagre não existe? Porque milagre não acontece.
Então, se a Bíblia fala que aconteceu milagre, a Bíblia está errado. Aí, gente, eles ficam tentando explicar milagres de modo racional. Tem um livro, eu vou te falar aqui rapidamente, porque tem ainda muita coisa para a gente tratar nessa aula. Tem um livro que se chama E a Bíblia Tinha Razão. A princípio, quando você ouve o nome do livro, você acha legal, né? Você acha, opa, esse livro aqui vai mostrar que a Bíblia tem razão. Só que ele é um livro que racionaliza os milagres. E os milagres, gente, eles não dá para você racionalizar porque eles quebram a lei natural, né? Por exemplo, o maná. É milagre, Deus que fez aquilo de uma maneira além do natural. Então, a razão, ela não é contra a fé não é contra a razão. A fé é algo que vai além da razão. Né? Em algum momento, se a gente tiver aula de apologética, a gente explica isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é óbvio que não dá para você explicar a abertura de Mar Vermelho, a queda dos muros de Jericó, você explicar o maná cair do céu de uma maneira racional, porque é milagre. E o milagre, ele é um Deus que interfere como as coisas operam, tá? Só que os teólogos liberais, que nós vamos ver, eles querem explicar só com a razão. E se a razão diz que se eu pisar na água a fundo, então eu não posso aceitar que Jesus andou sobre as águas. Mas é brincadeira, gente, mas uma vez eu vi uma explicação racional de que Jesus andou sobre as águas, porque o lago estava congelado, então ele estava andando sobre o gelo. Meu Deus, dá... Por quê? Porque quer arrumar algo racional. Então, não é isso. Milagres acontecem. Deus criou um mundo onde milagres acontecem e esses milagres estão aí, muitos deles, registrados nas Escrituras. Vamos lá. E vamos para o último ponto, que é a experiência, né? O cristianismo popular, católico e evangélico baseia-se muitas vezes na experiência. Então, olha só. A experiência ela tem o seu valor, mas às vezes, vamos falar assim, a pessoa fala assim, não, porque eu coloquei a bandeira de Israel na minha casa e desde então eu prosperei bastante, agora meu salário dobrou. Opa, você está inventando coisa, filho, desculpa. Ah, eu pendurei o Salmo 91 lá atrás da porta da minha sala, olha, nunca mais tive doença nenhuma. Você está criando coisa, tá? Você não pode pegar essa experiência e transformar essa experiência em padrão para todo mundo, tá? E também achar que isso é uma coisa incontestável. Então, a Bíblia, ela é confiável como revelação de Deus e eu vou experimentar o que está escrito lá. Então, eu tenho sempre que conferir se as minhas experiências, elas estão alinhadas com Deus. Deu para você entender? Então, quando a pessoa deixa de se basear nas escrituras, se baseia na tradição, vai fazer má teologia. Quando ela se baseia na razão, ao invés nas escrituras, vai fazer má teologia. Quando ela se baseia em experiência, ao invés da Bíblia, vai fazer uma má teologia. Quando ela não passa tudo pelo crivo da palavra, vai fazer uma má teologia. Né? Então, vamos lá, vamos para o próximo passo aqui, ó. O fundamentalismo, e depois nas próximas aulas vou explicar o que é isso, o fundamentalismo se caracteriza pela insistência na inspiração, autoridade e inerrância das escrituras. Este princípio normeia toda a teologia e o diferencia de outros, entendeu? Então, gente, o que é aqui? Nós estamos aprendendo uma teologia sadia. Você sabe que, desde que eu comecei a dar aula, que já vai para 30 anos, quase dando aula, e eu lembro que o pessoal ficava muito assim, o MEC, tem chancela do MEC, não tem reconhecimento do MEC, não tem. E desde aquela época, eu não conhecia nem metade do que eu sei hoje, e eu falava assim, olha, MEC não entende nada de teologia, não. Né? Então, quando eu vejo, não estou dizendo que não é bom, não estou dizendo que talvez em algum aspecto é bom, mas eu, normalmente, quando eu vejo teologia reconhecida pelo MEC, eu tenho muito medo. Por quê? Porque o MEC não é uma igreja, ele não é uma instituição cristã, ele não é guardião da palavra. Então, quem é ele para muitas vezes dar chancela para que você vai estudar? Então, eu brinco assim com meus alunos, quando perguntam assim, esse curso é reconhecido pelo MEC? Fala assim, não, nós não reconhecemos o MEC, não, nós não reconhecemos o MEC, então. Então, não reconheça o MEC, né? Porque ele não tem autoridade. Nossa autoridade são as escrituras sagradas e ela aceitá-la como inspirada, com autoridade, inerrante,
isso tudo vai colocar você no caminho certo, numa teologia válida. E eu quero ler essa frase aqui, gente, é de um teólogo muito profundo, ele é muito, como eu posso dizer, uma teologia de alto nível, até às vezes muitas coisas dele difíceis de entender, mas ele fala isso aqui, ó. Os eruditos evangélicos mostram-se bem apercebidos de que a doutrina concernente à Bíblia controla todas as demais doutrinas da fé cristã. Sem que admitamos a Bíblia como autoridade, até a autoridade de Cristo sofrerá detrimento. No fundo, todas as reflexões há de verificar-se que não há um só problema importante que deixe de implicar na questão fundamental da autoridade da Bíblia, uma vez que ela afeta todos os domínios da doutrina e da vida, nisto se incluindo o da própria existência e o testemunho da igreja. O que eu quero dizer assim, quem é Deus? O que é a igreja? O que é a Bíblia? Quem é Jesus Cristo? Tudo isso se fundamenta nas Escrituras, naquilo que as Escrituras dizem, naquilo que as Escrituras registraram, essa revelação de Deus está registrada nas Escrituras. Se eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, então eu não acredito que o que ela fala de Jesus é infalível. Aí qualquer coisa que eu ache sobre Jesus está certo. Não está. Se eu pensar algo sobre Jesus que não esteja segundo as Escrituras, não é o Jesus da Bíblia. Por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que Jesus era o arcanjo Miguel. A Bíblia não fala isso, gente. Então, se você pensar isso, você está pensando errado. O muçulmano, ele fala que Jesus é só um profeta, que ele não é o filho de Deus. Então está errado, porque a Bíblia fala que é. Então, a Bíblia, aquilo que eu penso da Bíblia, se ela é o livro que me diz o que eu devo crer, como eu devo pensar, como eu devo proceder, me ensina aquilo quem Deus é, então ela é o fundamento de tudo. E a maneira como eu olho para a Bíblia vai determinar como eu olho para todos os assuntos. Eu digo que a Bíblia, gente, é a lente pela qual eu tenho que ver e enxergar todas as coisas, tá? Então, vamos lá, eu quero falar um pouquinho aqui, eu falo isso aqui dos níveis de teologia, porque eu acho importante a gente entender, né? Os níveis de teologia. Aqui você tem 5 níveis de teologia, né? Você tem a teologia popular, a leiga, ministerial, profissional, acadêmica. Lembra que eu disse para você que todo mundo tem uma teologia, tá? Pode ser mal ou boa, mas todo mundo tem uma noção ali, ela dá uma opinião. Eu acho que Deus não castiga ninguém. Para começar, eu falo assim, para começar, o eu acho é um problema muito sério. Então, Deus é aquilo que eu acho? Não, gente. Aqui é onde está a minha fonte de conhecimento de Deus. Como é que eu posso falar alguma coisa sobre Deus? Como é que eu posso ensinar alguma coisa sobre Deus que seja seguro? Eu posso fazer isso se eu conheço o livro no qual ele se revelou, o livro no qual ele demonstrou quem ele era. Então, a teologia popular vai por esse caminho. Então, eu vou ver uma por uma aqui, e para a gente entender um pouquinho daqui, né? Então, vamos lá. A teologia popular, ela é baseada no senso comum, tá? Ela não tem muita reflexão, ela não tem muita análise. A pessoa vai pensando, ela vai achando algumas coisas e vai lá, né? Então a pessoa fala assim, ó, todas as religiões devem ser respeitadas, pois todas as religiões levam a Deus. Todo mundo é filho de Deus. Você deve ter escutado essas frases por aí. Gente, você está dizendo isso baseado em quê? Em quê? Vamos supor que eu falasse assim, vou falar um absurdo aqui, tá, gente? Vou falar um absurdo. Vamos supor que eu falasse assim, Deus, ele tem 18 cabeças, 7 pernas, 3 ouvidos e 2 bocas. Você vai tomar um susto. Baseado em quê que você falou isso? Eu acho. Então, você está vendo que a minha afirmação sobre Deus tem que ter uma base. Então, às vezes as pessoas gostam de dizer que crente é fanático, isso é besteira, gente. Porque se é o povo que quer entender por que crê no que crê, discute o que crê, somos nós. Então, se eu falei isso sobre Deus, qualquer coisa que eu fale sobre Deus, eu tenho que ter um fundamento. Por isso eu falo assim, Deus, ele é onipotente, né? O que é isso? Ele pode todas as coisas. Você está dizendo isso baseado em quê? Eu não estou dizendo baseado isso no que eu acho, no meu senso comum. Eu estou dizendo isso baseado, por exemplo, entre muitas passagens, em Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou afirmando aquilo que a Bíblia diz. Teologia é dizer o que Deus diz, é crer no que ele revelou, né? É isso que é fazer o que ele mandou fazer. Me abster do que ele mandou me abster. Entender a vontade de Deus. Isso é o que eu preciso. Então, só que a teologia popular, todo mundo é filho de Deus. É isso que a Bíblia diz? Né?
Não é bem assim, né? Mas vamos lá. Teologia leiga. O que eu chamo de teologia leiga? Eu chamo de teologia leiga aquela teologia que o leigo é aquela pessoa que ele não fez um curso de teologia mais aprofundado, ele não leu nem sequer muito a Bíblia, mas ele escuta a palavra, né? Ele é um bom crente, ele está ali, ele lê de vez em quando a Bíblia, então ele já começa a ter uma ideia maior que chama teologia leiga. Tem a teologia feita pelo cristão padrão, que especula sobre a sua vivência e sobre as suas leituras da Bíblia. Dependendo da capacidade, pode misturar verdade e erro. Por que eu falo isso, gente? Porque todos nós estamos num processo de aprendizado, né? Então, muita gente ele está lá na igreja e ele já aprendeu algumas coisas, até porque a pregação, mesmo que não seja uma aula, mesmo que não seja um estudo, toda a pregação, ela tem elementos didáticos, ela tem ali instruções sendo transmitidas para você. Então, quem ouve a pregação, ela aprende. Às vezes de uma maneira pulverizada, de uma maneira aleatória, mas ela aprende, né? Então, aqui os cristãos creem, mas nem sempre sabem fazer uma defesa sistemática e fundamentada da sua fé. Então, ele fala assim, quando Jesus voltar, eu serei arrebatado. E muitos cristãos, eles vão repetir essa palavra. Mas se você chegar para ele e falar assim, onde está escrito isso? Talvez ele não saiba. Ou talvez ele saiba ali, mas não sabe explicar aquele trecho. Então, veja só, o que ele está falando está correto? Está correto. Mas ele tem muita solidez naquilo que ele fala? Ainda não. Né? Ainda não. Mas com o passar do tempo, ele vai, com certeza, adquirir uma compreensão, um entendimento muito maior. Então, aqui é a teologia leiga. Você vê que ele está saindo, o teólogo, o cristão aqui sai daquela coisa dizendo o que está na cabeça dele, a axologia, né? Eu acho que Deus é assim, eu acho isso, eu acho aquilo, para começa aí para uma coisa mais fundamentada. Por quê? Porque ele começa a ouvir a pregação do Evangelho. E aí vamos para aquilo que eu chamo de uma teologia ministerial, tá? Eu posso até dizer que vocês que estão aqui estudando, ouvindo aqui essas aulas, que vocês estão indo para uma teologia mais ministerial. Por quê? É a teologia dos ministros cristãos, geralmente resultante de um maior preparo acadêmico. Apresenta mais consistência do que o cristão leigo comum. Então, é óbvio, falar aqui, ó, eu vou falar isso aqui, e eu acho maravilhoso, parabéns a todos vocês que estão estudando a palavra, porque, claro, você vai no culto, você ouve, você ora, e tudo isso é bênção para a sua vida, isso é coisa que não pode parar nunca. Mas é óbvio que aqui vocês estão tendo instruções muito mais sistematizadas, muito mais aprofundadas, muito mais amplas, muito mais contínuas. Vocês acham que isso não vai mudar a mente de vocês? Claro que vai. E vocês começam a ter mais segurança naquilo que vocês creem e dizem. E aí amanhã você vai pregar, você vai cuidar de grupos pequenos, você vai cuidar de uma parte da igreja, e você vai fazer isso ali com aquilo que está ali determinado, né? Vamos lá aqui, ó. Os líderes e pastores, em geral, conseguem definir melhor a sua fé. Quando você faz um curso de teologia, então a pessoa fala assim, eu sou um arminiano convicto. Então, aqui ele já estudou a doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia, ele já aprendeu que existe a linha calvinista e a linha arminiana, ele já se identificou com a linha arminiana, então ele fala, eu sou um arminiano convicto, porque ele já agora viu os dois lados, achou mais coerente um determinado lado, e então está ali se colocando ali como... Então, a teologia dele é uma teologia já com um fundamento muito maior. E aí nós vamos para digamos assim, uma coisa mais profissional. Eu não estou dizendo aqui, gente, profissional em um sentido... porque pode dar uma má impressão, assim, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Profissional aqui é aquela pessoa que a teologia faz parte do dia a dia dele. Então, eu vou até colocar aqui, ó, se relaciona com aqueles que geralmente vivem da teologia, como professores, palestrantes, articulistas, escritores, né? Eles apresentam um nível alto de conhecimento teológico. Então, é óbvio, meu trabalho é teologia, né? Eu tenho um trabalho teológico para fazer. Então, eu leio, eu pesquiso, eu escrevo, eu ensino, eu debato. Então, é óbvio que meu conhecimento da teologia cristã, ele é um conhecimento mais amplo do que outras pessoas, que muitas vezes têm outras atividades, mas não tem uma atividade teológica como a sua, né?
Então, eu falo assim, né? É óbvio, eu vou ler muito mais do que uma pessoa que serve ao Senhor normalmente. Pode ser até que ele seja uma pessoa bem instruída, mas eu vou mais por quê? Porque eu dou aula, eu ensino, eu escrevo, eu debato, eu corrijo. Então, para eu fazer isso, eu preciso de muito mais dedicação. Então, aqui uma ideia aqui, né? Geralmente usa termos técnicos que definem suas crenças. Então, quando eu falo assim, eu sou um pré-milenista clássico, eu não sou dispensacionalista. Quem não é do ramo, né, teológico, se ele não estudou isso mais aprofundado, vai falar, rapaz, o que ele está falando isso aqui? O que ele quer dizer com isso? Eu sou um pré-milenista clássico, logo eu não sou um dispensacionalista, né? O que a pessoa quer dizer com isso? Há algo aqui, né? Mais bem fundamentado aqui. Então, os termos que eu estou usando já são termos técnicos. Então, assim, às vezes eu brinco assim, né? Você vai lá no médico, e aí o médico, você chega lá no médico, ele faz um exame em você, e aí ele fala assim: você está com uma parotidite muito séria. Isso é grave, doutor? Tem que se cuidar. Se cuida. O que eu faço, doutor? Nunca ouvi falar disso. Parotidite, gente, é uma inflamação nas glândulas parótidas. Em outras palavras, é uma cachumba. Então, cachumba você sabe o que é, mas ele usou um termo técnico, você se assustou. Então, todo ramo de conhecimento, ele acaba criando um termo técnico, porque, por exemplo, quando eu falo assim, fulano ele é dispensacionalista, você talvez não saiba o que é isso, mas a pessoa do ramo da teologia, tá, ele já sabe tudo que o outro crê, ou a grande parte do que a outra pessoa crê. Mas assim, mas você é um dispensacionalista clássico ou você é um neodispensacionalista? Então você vê que ele já consegue identificar as crenças teológicas da pessoa por ali. Então já é um nível mais elevado. E por fim, gente, você tem o nível que é o nível acadêmico, que é, assim, que pode ser muito bom, pode ser muito perigoso, né? Essa categoria representa o grau máximo do conhecimento teológico. Aqui estão os eruditos e formuladores dos grandes sistemas teológicos. Suas formulações geralmente apresentam alto nível cultural e filosófico. O cristianismo define o ser humano nos aspectos existenciais e cosmológicos. Olha que coisa linda, gente, ó. O cristianismo define o ser humano nos aspectos existenciais e cosmológicos. Talvez você não captou isso aqui, mas uma pessoa de nível acadêmico alto, às vezes da área da filosofia, ele vai, isso aqui é interessante, né? A visão que ele tem do cristianismo é interessante. Então, deu para você entender? Então, você tem aquele nível popular, que normalmente está muito fora de Deus, né? Você tem o nível leigo, você tem o nível ministerial, o nível profissional e o nível acadêmico. O acadêmico é talvez aquele que vai dar a diretriz geral para muita coisa. Se ele for um teólogo bíblico, tudo isso aqui você pode ser bíblico ou não bíblico, né? Mas o teólogo bíblico, se for bíblico, não tem problema ele ser da alta cúpula da teologia. Agora, se ele não for bíblico, ele pode fazer um estrago teológico muito grande, como nós temos visto por aí, tá? Então, nós vamos entrar na teologia e filosofia. Por que eu gosto de falar? Porque esses teólogos acadêmicos, eles normalmente vão estudar muito filosofia. Bom, há muita coisa boa na filosofia? Claro que há, né? Mas também, quando a filosofia ela se sobrepõe à teologia, ou quando eu entendo que a filosofia é algo muito mais robusto, muito mais consistente, e eu tento amoldar a teologia a um determinado tipo de filosofia, a coisa fica complicada, como nós vamos ver. Mas eu queria pegar uma frase, inclusive, de um grande teólogo, de um grande defensor da fé cristã, que era um teólogo bem bíblico, né, e um homem muito erudito, que era o Francis Schaeffer. Ele fala assim, a filosofia e a religião, ele quer falar aqui como teologia, né, lidam com as mesmas questões básicas. Os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos, tendem a esquecer disso. A filosofia e a teologia não tratam de questões diferentes, embora deem explicações diferentes e usem terminologia diferenciada. Então, veja só você, às vezes a pessoa, assim, o que é o filósofo? Ele está querendo
entender o mundo e trazer uma explicação. O teólogo, ele também quer explicar o mundo. Só que enquanto filósofo, ele acredita que a mente dele vai conseguir desvendar todos os mistérios, que não vai, mas ele acha que vai. O cristão, ele entende que Deus já revelou aquilo que ele precisa saber. Eu acho que eu vou contar aqui uma passagem para vocês, só para vocês entenderem a diferenciação, né? Um dos diálogos de Platão. Talvez, quando a gente pensa em filósofo, são, digamos assim, as bases, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são a base das nossas crenças, né? São a base das nossas filosofias, né? A partir daí, base da nossa crença é a Bíblia, desculpa. E tem um diálogo de Platão, que é o Fedro, em que Platão ele fala assim, como nós não temos uma revelação divina, nós temos que atravessar a nossa vida na frágil jangada da tradição humana. Então você veja bem que ele não conhecia a Bíblia, ainda não, né, os judeus estavam aí com a revelação de Deus, mas Platão não tinha, e ele reconhece que precisávamos de uma revelação divina, e porque nós não temos a revelação divina, temos que atravessar a vida na frágil jangada da tradição humana. Então eu estava dizendo, falta isso. Agora, eu e você temos a revelação divina. Então é nela que nós baseamos as nossas crenças e toda a nossa visão de mundo. E aqui ainda o Francis Schaeffer, onde ele fala, ó, os cristãos têm tendido a desprezar o conceito de filosofia. Esta tem sido uma das fraquezas do cristianismo evangélico ortodoxo. Temos nos vangloriado em nosso desprezo à filosofia e nos orgulhado excessivamente da condenação de tudo quanto diz respeito ao intelecto. Nossos seminários teológicos dificilmente fazem qualquer relação entre a teologia e a filosofia, principalmente no que diz respeito à filosofia contemporânea. Assim, os estudantes formam-se nos seminários teológicos sem a mínima noção de como relacionar o cristianismo às visões de mundo ao seu redor. Não que eles não saibam a resposta. Pelo que tenho observado, eles desconhecem, inclusive, as perguntas. Estou dizendo aqui, gente, que você tem que ir aqui se tornar um filósofo. O que ele quer dizer aqui é que a filosofia, ela é mais ou menos o que a teologia está buscando, né? Só que a teologia, ela parte de um Deus que se revelou, e a filosofia, ela está no escuro, tateando ali, tentando encontrar alguma resposta. E, às vezes, a gente ignora completamente essas respostas, e isso também pode vir a ser um problema muito sério, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu gosto de falar aqui, uma percepção minha, né? Uma percepção particular minha, de que algumas filosofias elas influenciaram muito a teologia atual, tá? Aí eu falo assim, quais são as filosofias que nós temos? O naturalismo. O que é o naturalismo, gente? É a ideia de que tudo que existe é a natureza. Nada mais além daquilo que o nosso olho possa ver, o nosso ouvido ouvir, nossa mão tocar, nosso nariz cheirar e nossa língua experimentar o sabor, né? Então, dentro do naturalismo, não existe nada além da matéria. Tudo que tem é matéria. Tem uma frase famosa do Carl Sagan, né? Onde ele fala, o cosmos é tudo que existe, existiu e existirá. E esse é o naturalismo. Você tem o existencialismo, tentar explicar isso em termos práticos, simples e bem resumidos, já falo que é um resumo, tá? Não é o fundamento, mas o que vale não é a realidade, o que está ao seu redor, mas aquilo que você experimenta. Isso é a sua existência é que dá sentido às coisas. Não tem um sentido fora de você, só em você. E, por fim, gente, o marxismo, que eu considero uma influência muito grande, que é o naturalismo, ele também não crê que tenha nada fora da matéria. Já vimos, inclusive, aqui em algumas lives, né, sobre isso. Mas o marxismo, ele é um tipo de uma religião muito forte, em que a redenção é social, de que toda a realidade é social, e daí por diante. E como elas influenciaram? Aí eu vou falar aqui, só tentando enumerar aqui para você, né? Como que essas filosofias, elas influenciaram fortemente diversas correntes filosóficas, teológicas. Então, tá aqui, o naturalismo, gente, influenciou o liberalismo teológico. Nós vamos ver a teologia liberal, ela vai muito, por exemplo, a teologia liberal, ela nega que exista milagre. Por que ela nega que existe milagre? Porque o naturalismo nega, né? Nega que exista milagre.
Então, todo sobrenatural, a teologia liberal, ela anula. Por quê? Porque ela adotou essa visão de mundo, ela adotou essa filosofia que é o naturalismo. No caso do existencialismo, ela é uma coisa mais complexa, mais sutil, mas, como eu disse, para o existencialismo, o que vale é a experiência. Então, lembra que eu disse para vocês assim, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, porque para o existencialista é assim. A Bíblia é um livro comum, cheio de erro, cheio de falha, mas quando Deus usa a Bíblia para falar comigo, ela se torna a palavra de Deus. Então, o que vale é a minha experiência. E aí onde vai, é como se a realidade, a verdade, ela existisse somente dentro de mim e não fora de mim. Mas é isso que a Bíblia ensina, tá? E por fim, gente, o marxismo, que gerou o evangelho social, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, o evangelho progressista. Então, o marxismo é uma coisa assim, que tem deturpado muito a teologia da igreja. Até por quê? Porque o marxismo, ele é muito, como eu posso dizer assim, ele é muito militante. Né? Ele quer fazer o marxismo, ele é uma religião atuante, né? Onde ele chama as pessoas à ação. Então, ele tem a tendência de corromper o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, justamente por causa dessa sua natureza militante. Mas vamos lá. Aqui alguns testemunhos que eu acho importante de pessoas que experimentaram um estudo da teologia, tá? Essas pessoas experimentaram teologia, só que num grau alto, e elas também perceberam que essa teologia ela fugiu da Bíblia, fugiu de uma coisa real, concreta, de um relacionamento com Deus, né? Eu digo assim que é muito perigoso, e eu falo aqui para todo mundo, e falo como quem ama teologia, quem ama estudar, é muito perigoso quando a pessoa ela só fica estudando teologia, mas ela não para ter um relacionamento com Deus. Deus ele não é um livro, Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa viva e poderosa com quem você tem comunhão, com quem você se relaciona. Aí, se você vai estudar um monte de ideias ali, mas você não conhece Deus, você não se relaciona com Deus, não ora, não ouve a voz dele, não clama a ele, não se quebranta diante dele. Gente, isso aí vai te fazer mal. Porque ideias não podem substituir Deus, palavras não podem substituir Deus. Palavras podem te levar a Deus, mas nunca vão poder substituir Deus. Então, aqui é de um livro chamado O Teólogo como Mestre e o Mestre como Teólogo. Então, você sabe que existe aquela pessoa que ele é um pastor. Não, perdão. O pastor como mestre e o mestre como pastor. Eu gostei muito desse livro. São de dois famosos escritores, né, que é John Piper e o J. Carson, e olha o que eles falam aqui, porque ambos eles vão estudar teologia, essa teologia acadêmica e profunda, mas ambos são pessoas que temem a Deus, né, temem a Deus, e eles buscam avaliar o que eles aprenderam e saber o que eles aprenderam aqui, né? Então, eu vou ler aqui primeiro, acho que é do Piper, que ele fala assim, ó, isso mesmo, ó, testemunho do Piper. O que vi no sistema educacional teológico e na vida da igreja estatal na Alemanha confirmou muito daquilo que eu não pretendia me tornar. Ali estavam eruditos proeminentes, sobre os quais todos aqueles que estavam na vanguarda americana expressavam admiração e prazer, ensinando de uma maneira que era exegeticamente intransferível, insubmissa às escrituras, indiferente à vida da igreja. Então, o que ele está falando aqui? Esse pessoal se torna famoso porque eles escrevem livros, porque eles têm ideias assim, eles usam aquela linguagem erudita, né? Aquela linguagem rebuscada. Então, eles acabam ganhando admiração. Mas o que o Piper disse que ele viu lá? Ele falou que viu lá, estavam ensinando de uma maneira que era exegeticamente intransferível. Ou seja, não dá para você passar aquilo ali para as pessoas. Você aprende, você vai pregar, e nem nada que se encaixe de pregação, porque isso são coisas absurdas. E aqui, ó, insubmissa às escrituras. O que ele estava dizendo? Aquelas coisas que aquelas pessoas estavam ensinando não estava sujeito às escrituras, ao crivo das escrituras. Então, se o ensino não passa pelo crivo das escrituras, tem que ser rejeitado. E indiferente à vida da igreja, que é outra coisa. A
A teologia, gente, ela é para trazer vida, ela é para trazer compreensão das coisas de Deus, é para ela ajudar a igreja no seu andar com Deus. Se ela não faz isso, né? Então, o Piper, ele tocou nisso aqui, né? Ele compreendeu isso aqui. O que mais tem aqui diz o seguinte, ó. Fiquei desiludido com tal erudição. Parecia norteada pela necessidade de aprovação dos nobres. Usava jargões técnicos que somente os de dentro poderiam entender e que frequentemente havia o uso de habilidades linguísticas para criar imprecisão e ocultar superficialidade. Gente, é que eu sei que às vezes é uma linguagem um pouco difícil, mas o Piper, o que ele percebe? E esse pessoal é perigoso, gente, porque se vê ele falando, parece crente. Então ele fala assim, porque Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Você olha isso aí, você não vai discordar disso. Só que para ele, Jesus não é Deus, o Filho de Deus, o Criador do universo. Ele é só um homem que se serve de exemplo. Só que a maneira como ele fala, dá a impressão que ele é um crente bíblico e ele não é. Então, a fala dele tem ambiguidade, ou seja, dá dois sentidos diferentes. Então, eles usam uma linguagem rebuscada, por quê? Para imprecisão. Ele não está falando nada, gente. Ele está ali falando um monte de coisa que não quer dizer coisa nenhuma com coisa. Mas, como ele usa aquela linguagem, né, habilidosa, ele cria imprecisão e também superficialidade. Então, é aqui a impressão do Piper. E aí tem mais aqui, ó, gente. O J. Carson fala assim: nada é tão enganoso como uma mente erudita evangélica que pensa estar perto de Deus por causa da sua erudição e não por causa de Jesus. O que é erudição, gente? É conhecimento. Então a pessoa acha que só porque ela sabe muito, ela é melhor do que as pessoas. Gente, Deus é uma pessoa, e às vezes uma pessoa simples, ela vai ter muito mais comunhão com Deus do que eu. Né? Então, assim, qual é a ideia aqui, né? Qual é a ideia do Carso aqui? É justamente esse fato de que as pessoas, elas substituem Deus, um relacionamento com ele, para meras afirmações teológicas, construções teológicas. Eu não estou falando isso, nós estamos aqui para estudar a teologia mesmo, né? Para ver aquilo que Deus diz, mas não sem Deus. Como Paulo fala assim, nós falamos de Deus na presença de Deus. Então, é assim que a gente vai estudar as coisas de Deus. Então, veja só, nós vamos ter 8 aulas, né, sobre teologia contemporânea, e vamos ver algumas teologias muito longe daquilo que é o padrão de Deus, vamos entender um pouquinho desse mundo teológico que a gente vive. E isso é importante para nós estarmos, inclusive, prevenidos contra más teologias que estão por aí, e muitas vezes traz a destruição da igreja. Não tem outro nome, traz destruição para a igreja, tá? Destruição, traz um mal para a igreja, tá bom? Então, só lembrando, gosto sempre de trazer aqui para vocês, né? Aqueles que quiserem me acompanhar no canal Missão Atenas, aqueles que quiserem também visitar minha loja, me acompanhar nas redes sociais, estão aí. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.